noite, tudo bem? Aqui é a Dayana, sejam bem-vindos para mais um videocast semanal da nossa página, aqui do nosso canal, Entre Teoria, Prática e Afeto. Hoje a gente vai discutir aí um tema central da educação, que é a relação entre a teoria, a prática e a mediação pedagógica, o papel do professor nas relações do processo de aprendizagem. Então, muitas vezes a gente ouve falar aí que existe uma distância entre aquilo que se aprende em sala de aula, e aquilo que se pratica também, o que acontece em sala de aula. Mas será que realmente essa distância ela existe? Então, para conversar sobre esse assunto, hoje a gente trouxe 3 profissionais da educação, 3 professoras, a professora Charlene, a professora Jéssica e a professora Eliane, que atua como atendente educativa. Então, nós convidamos as professoras aí para compartilhar as suas experiências e as suas reflexões sobre esse assunto. Então, a minha primeira pergunta, é para a professora Charlene, e é sobre essa questão, da teoria e da prática. Professora, quando a gente fala de teoria e prática, muitas vezes a gente ouve aí que existe essa separação, esse distanciamento, entre aquilo que se estuda e o que se vive em sala de aula. Como que você enxerga, qual é a sua percepção sobre isso? Você pode compartilhar conosco? Sim, boa noite a todos. Então, para mim é uma discussão muito presente na área da educação, e não só nessa área, da educação como em todas as outras. E a gente já vem debatendo aí desde a época da faculdade, sobre essa questão da teoria e a prática. Então, é verdade, eu acredito que existe, sim, essa sensação de separação entre as duas, principalmente quando a gente entra na sala, e percebe que a realidade ela é muito mais complexa do que está nos livros. Então, desde uma aula que a gente vai preparar, a gente vai analisar, a gente vai estudar o conteúdo, e a teoria, e muitas vezes ela não sai aí como planejado, E isso aí vai acontecer por N motivos. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a teoria e a prática elas não são coisas separadas, então a teoria é o que dá a base para a gente entender o processo de ensino e aprendizagem, já a prática é tudo aquilo que vai acontecer de verdade, onde a gente vai medir o que a gente estuda e vai colocar em prática. E também é onde vai aparecer os grandes desafios, e os desafios reais. Então, como os diferentes ritmos dos alunos, onde cada um vai ter a sua particularidade, os contextos sociais também, entram nesses desafios e até a falta de recursos. Então, eu enxergo a teoria e a prática como algo sinérgico. Então, elas têm que ser algo que andem, em conjunto aí para um conhecimento completo. Então, a prática ela vai fazer a gente repensar a teoria e a teoria ela vai estar ajudando, a melhorar a nossa prática. Então, seria mais ou menos isso, Daiane. E elas vão se complementando, Isso aí. E, professora, quais são as suas referências teóricas nesse assunto? Nesse assunto, eu tenho 2 livros que eu acho de grande relevância voltado a essa parte, Um deles é o livro da Selma Garrida Pimenta, que ela vai tratar desse pensar onde a teoria e a prática elas não deveriam ser vistas como uma separação, Para ela, a teoria ela vai ajudar a entender o que acontece na escola, E a prática é o momento de colocar isso em ação, com a experiência que a gente vai adquirir. E a teoria ela vai ajudar a entender cada vez mais, Então, por isso, o mais importante é juntar as duas coisas, refletir sobre a prática e usar a teoria para melhorar o que a gente vai praticar e executar. E também tem o livro da Bell Hooks, onde ela traz uma ideia muito importante em relação a essa questão da teoria e a prática e também a convivência no meio escolar. Então, ela vai defender que a sala de aula ela deve ser uma comunidade onde todos participam, falam, estudam e aprendem juntos, Quando o professor ele escuta os alunos e considera a realidade deles, a teoria ela vai fazer mais sentido, a aprendizagem ela se torna mais real. Então, é de suma importância a gente ter esse olhar da teoria e da prática em conjunto. Então, ter um olhar humanizado, trazer a teoria de uma forma acolhedora, para que os alunos eles participem, e o diálogo se torne mais didático. Então, para finalizar esse assunto, e tudo mais, eu acredito que a teoria e a prática elas não devem andar separadas, Então, quando a gente consegue unir as duas, o ensino ele faz mais sentido. Então, tanto para quem ensina, e quanto para quem aprende, Então, ambos vão ter ganhos, em relação a esses 2 conteúdos, tanto a prática quanto a teoria. Maravilha, professora. Muito obrigada.
E agora eu passo a palavra para a professora Jéssica, né? Gostaria que a professora compartilhasse conosco, né, a sua percepção sobre o papel da mediação pedagógica e das relações afetivas nesse processo de aprendizagem, né? Como que a professora percebe isso? Boa noite a todas. A educação vai além do conteúdo. Ensinar não é apenas transmitir informações, mas um processo humano pedagógico. Mediação pedagógica, o professor atua como um facilitador, construindo pontes que conectam o conhecimento ao estudante. A importância do afeto ao aprendizado significativo depende de relações objetivas. O educando precisa se sentir acolhido por nós, respeitado e ouvido para se engajar. Precisa ter segurança e empatia. Quando há um vínculo de segurança e valorização, o desempenho e a participação do aluno melhoram. A didática deve ser acompanhada de escuta e empatia. Sobre essa questão, me recordo que quando eu estava na 2ª série, não sabia ainda ler. E a professora regente me dava aulas de reforço. Ela tinha muito afeto por mim. Além dela cumprir os horários que ela tinha, que eram obrigados, ela terminava as aulas, ela ainda ficava me dando aulas de reforço. Eu vi que ali me ajudou muito na questão de evoluir, tanto no aprender a ler e na escrita. E o afeto que ela tinha por mim também foi muito importante nesse momento. Muito legal, muito bom, professora. E falando nisso, né, falando na questão afetiva, eu gostaria de trazer essa discussão também aqui para o nosso momento, né, sobre essa questão das vivências pessoais. Professora Eliane, né, como que você como atendente educativa, né, como que você poderia compartilhar alguma memória sua, né, da sua infância, que te marcou, algo que te marcou nesse sentido? Sim, eu tenho bastante experiências, né, ali em sala, mas olhando para mim e para minha evolução, né, quando eu era pequena, eu tive bastante dificuldade de adaptação, né, tudo era novo para mim, o ambiente, as pessoas, eu não tinha frequentado a creche, eu fui direto para a escola, e assim, eu chorava bastante, foi bem difícil de me adaptar, mas com as brincadeiras, né, a rotina, eu fui me adaptando até chegar o momento de que eu não queria mais faltar. Podia estar chovendo, eu sempre queria ir, né? E a professora, ela fez sim toda a diferença nesse processo. Ela me acolheu, ela vai direcionar, né, o encaixe da gente nessa rotina, ela vai ter esse papel, adaptação, né, para ajudar a gente na adaptação. Hoje eu participo de adaptações de outras crianças e eu sei o quanto é necessário esse acolher dentro da educação. Então, professora, hoje você, né, como professora atuando na educação, você busca aplicar, né, trazer esse olhar mais atento para os seus alunos, né, diferenciado, sim. Sim, essas experiências, elas fazem observar os alunos de forma individual e prestar atenção às necessidades deles. E, professora, na sua opinião, qual é o impacto, né, o impacto da postura do professor, o impacto de um professor na vida de um aluno? Eu acho que é enorme, né? Porque é o professor, né, como a Jéssica falou, que vai influenciar diretamente na confiança. E um aluno confiante é um aluno que ele se desenvolve, ele aprende, ele se constrói como ser, né? Uhum. Sim, como ser, como cidadão, né? Ele tem segurança também, né? Muito bem, então. Eu agradeço a presença das professoras, a participação, foi muito boa, né, a nossa conversa aqui no nosso videocast. E a gente já está encerrando, né? Então, eu acho que ao longo da nossa conversa aí, a gente pôde perceber que a educação ela vai muito além da transmissão de um conhecimento, de conteúdos, né? E que as teorias e as práticas elas se complementam, né? E ganham sentido a partir das experiências que são produzidas ali no cotidiano escolar, né? Então, a gente percebeu através da fala de vocês aí que a educar exige
além de conhecimento, né, ela exige sensibilidade, exige adaptação constante, né, porque a gente está tratando de pessoas, de seres humanos, né. Então isso é uma coisa fundamental na educação, né, a questão da sensibilidade do trato. Então, acho que é isso. Agradecemos a participação de todos, né? Esperamos que com essa conversa a gente tenha contribuído para algumas reflexões aí, né? Dos estudantes da pedagogia, principalmente. E a gente agradece imensamente a participação de vocês e obrigada e até a próxima, né? Até um próximo momento aí. Obrigada. Tchau, até a próxima. Obrigada pelo convite. Tchau, até a próxima.